É tão bom conhecer produtos bons e bom também é ter dicas funcionais para você facilitar a sua vida em casa. Diarista masculino sempre com a gente, com as melhores dicas. Tudo Você tá bom, bem? bom. Deixa eu passar para cá. Massa. Hoje vamos falar então de água oxigenada. É isso? Sim. Você sabe que quando eu li essa pauta eu falei, nossa, mas a água oxigenada não tem o costume de manchar as coisas? Pois é, a gente precisa entender aí o tipo de superfície, mas eu já vou adiantar que para tecidos não mancha, inclusive a gente vai fazer um teste aqui ao vivo para a galera perder esse medo. Mas é sempre importante, Pan, a gente fazer um testinho em um cantinho ali, né, da onde vai limpar para saber se vai manchar, porque dependendo do tecido, principalmente se for seda, pode ser que manche, tá? Mas em sua maioria não mancha os tecidos, mas testar antes. O pessoal em casa deve estar assim, passar água oxigenada no tecido. Pode. Mas tem volume certo? Tem os volumes certos. Cada água oxigenada, né, tem um teor de peróxido de hidrogênio, que é o conteúdo, né? E aí, dependendo do volume, vai servir para um determinado tipo de limpeza ou não. Para limpeza de casa, o normal é sempre indicar e pegar a 40 volumes, que a gente tem aqui, inclusive, ó. 40 volumes, então. Porque daí o teor de peróxido de hidrogênio existente nela é 12%. Então, para limpeza é 40 volumes. Menor que isso, você vai ter mais trabalho, tá? Tanto é que a gente trouxe aí a quantidade dos volumes para mostrar para a galera de casa onde usar ou não. Vamos demonstrar, então, o uso do 40%, já que tá na mão? Bora. O que faremos com ele? Bom, seguinte, temos aqui uma camiseta preta, Pan. Você pode pegar para mim que a gente já vai fazer o teste para mostrar se vai manchar ou não. Tá aqui. Vai ser muito rápido e a água sanitária que tá aqui do ladinho, ó. Água sanitária. Gente, essa daqui é 40 volumes. Para fazer lavagem do tecido, o que a gente pode fazer, tá? Para tirar manchas, a gente deixa de molho. Normalmente, para 1 litro de água, a gente coloca um vidrinho de 90 ml de água oxigenada, volume 40, tá? Menor que isso, vai fazer efeito? Vai, só que vai demorar mais porque o peróxido de hidrogênio existente ali é um percentual muito pequeno, tá? E eu coloco só água oxigenada? Isso, a água oxigenada para 1 litro de água morna. Por que água morna? Ela vai potencializar aí o produto, tá? Para 2 colheres aí também de bicarbonato de sódio. A gente está fazendo uma misturinha aqui, não tá, Pan? Estamos. É preciso entender que para se fazer essa mistura, eu estudei tabela, né, de pH de produtos, então a oxigenada junto com o bicarbonato são 2 produtos que são ácidos, tá? Então a gente pode misturar. Pode colocar sabão? A gente pode, desde que seja o detergente de louça, porque ele tem pH neutro, tá? Perfeito. Então, olha quanto estudo tem por trás, né? Não tem é todo sair estudo. combinando Não. qualquer Se a gente mistura... produto que não vai funcionar. Justamente, se a gente mistura produto ácido com alcalino, a gente faz reação química aí, inclusive gás tóxico, tá? Então não pode. Então, ó, só para vocês terem noção, Fê, mancha tecido? Não mancha, tá? Aqui, ó, água oxigenada, volume 40, isso daqui é água sanitária, ó. Aí a gente já vai deixar aqui que é pro pessoal ver o resultado, ó, da mancha. A água sanitária você colocou para mostrar que ela sim mancha. Ela mancha, a oxigenada não. Tá. Ou seja... Manchou mesmo, olha, ele borrifou só um pouquinho, dá para ver com clareza e a oxigenada aqui plena. E aí, como usar na limpeza, Pan, a gente sempre fala para deixar de molho, tá? Então a gente pega 90 ml de água oxigenada para 1 ou 2 litros de água morna, pode colocar 2 colheres de bicarbonato, tá? E aí pode colocar 2 colheres também de detergente de louça, que tem pH neutro. Quanto tempo eu deixo de molho? Você pode deixar de 1 a 2 horas, tá? E aí depois só colocar para o processo de lavagem normal na máquina. Ou seja, você pode sim lavar a roupa com água oxigenada. Justamente. Comente no @Gazeta Mulheres se você sabia dessa, porque eu não sabia. Pois é. O que mais que a gente pode fazer com água oxigenada? O que mais a gente pode fazer? Tem um chinelinho aí, Pan, se você puder pegar, por favor. Aqui. Vou mostrar para vocês o resultado de limpeza, ó. É importante também a gente falar, Pan, que fazer limpeza com água oxigenada, e aqui o que a gente está dando é uma dica paliativa, tá? Então a gente compra água oxigenada onde? Na farmácia. Porém, empresas grandes, e eu no meu trabalho, né, profissional, eu entrego limpeza com oxigenada, só que daí é o peróxido de hidrogênio que tem um nível elevado maior, tá? Então aqui é só paliativo, tá bom? Tá. Ó, gente, aqui foi usado 40 volumes, tá? Nossa. Oxigenada 40 volumes. Vocês Conseguem ver? Então sim. Ó. Fê, quanto tempo você fez para chegar nesse resultado? Eu usei aqui, oxigenada volume 40, deixei 1 hora e aí o que eu fiz, Pan? Eu coloquei uma sacolinha aqui e levei para o sol.
Fê, por quê? Por sol. O sol ele vai aquecer ali o produto e ele vai potencializar essa mistura. E aí, deixei agir aqui, essa 1 ou 2 horinhas, o tempo que você deixar, quanto mais tempo, mais limpeza faz, tá? Aí depois é só fazer o enxágue e fazer a lavagem com detergente e chega nesse resultado. Você não teve então que esfregar com água oxigenada, não precisou? Não, você passa e deixa agir. Deixa aí no a sol. esfregação você faz depois, justamente que é para o produto poder agir. Porque daí a água oxigenada, ela tem o poder de penetrar em superfícies. Tanto é, ó, que caiu um pouquinho aqui no meu dedo, ela manca. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar cair na pele, porque irrita, tá? Entendi, então use luvas, né? Use luvas. Então e esse é o aquelas resultado. manchas de transpiração, de suor mesmo na camiseta, a água oxigenada consegue salvar? Ela consegue eliminar parte daquela sujidade, né? Porque na verdade ali o que acontece é muita gordura corpórea. Então a gente pode passar sim água oxigenada. Se não sair de uma vez, é repetir o processo, mas é passar e deixar agir durante 1 ou 2 horas. Sempre esse período de tempo, porque é pouca concentração de peróxido de hidrogênio que a gente acha nessas águas oxigenadas de farmácia. Então aí não deixo de molho, eu deixo colocada a água oxigenada em cima da mancha. Em cima da mancha mesmo. Para qualquer outra mancha que tiver, pode colocar água oxigenada pura, volume 40. Tem algo mais eficiente para mancha de suor? Tem. Pode contar, conta. Pode. A gente pode usar, por exemplo, desengordurante de cozinha. Uau! Porque o que acontece? O desengordurante, ele tem um pH alcalino, diferente do pH da água oxigenada, que é ácido. Então, para a sujidade de gordura, que é suor, essas coisas, é indicado que a gente use aí produto alcalino, né? E o alcalino é o desengordurante. Gente, que aí maravilhoso! passa assim ó, embaixo da camiseta, sabe? E deixa ela de agindo. molho? E aí você deixa agindo durante uns 4 minutinhos. E aí depois você pode colocar numa aguinha com molho, pra camiseta lavagem normal, e aí botar na máquina. Bora testar. Pode testar. Depois que contar pro Felipe se funcionou. Essa é sucesso. Mas voltando para a água oxigenada, que mais podemos fazer com ela? Bom, a gente tem aí uma escovinha de cabelo. Temos. Para escova de cabelo, pente, essas coisas, o que a gente vai fazer? A gente coloca aqui 1 litro de água, tá? Temos aqui, ó. Isso é para higienizar a escova de Para cabelo? higienizar a escova de cabelo. Porque lembrando que a oxigenada, ela mata as bactérias. Então você pode usar na cozinha, você pode usar no banheiro, onde quiser, tá? Esse vidrinho aqui já tem 1 litro. E aí o que eu vou fazer, Pan? Você pode pegar a colherzinha pra mim? Claro. Água oxigenada volume 40, a gente coloca 2 colheres de sopa, tá? Ó. Então até agora as 3 dicas que você trouxe são com volume 40. Sim, volume 40. Ó, 1, 2, prontinho. Deixar até aqui, ó, porque não vai manchar mesmo, que não mancha, ó. Aí só fazer essa misturinha aqui, ó, e deixar mais ou menos por 1 hora. Deixou por 1 hora, Fê, como fazer o enxágue? Tira, faz o enxágue em água corrente e depois você pode fazer uma limpezinha com detergente também, que não tem perigo nenhum. E aí fica higienizado e mata todas as bactérias, porque a escova, né, escama muito, né, o couro cabeludo, e aí com isso a gente consegue tirar as bactérias aqui da... E aí eu posso pentear o cabelo sem medo que não vai mudar a cor. Pode pentear sem medo. Não é água oxigenada? Pode pentear sem medo que não vai mudar, porque na verdade, quando vai mudar a cor do cabelo, o que a gente usa? A gente usa um pozinho ali para poder fazer reação com a água oxigenada. Só ela sozinha não faz não, nada. não faz, tá bom? Boa então dica. essa é a dica. E você repete isso com frequência? Você sabe que eu não me lembro quando foi que eu lavei minha escova de cabelo, hein? Pois é, normalmente ninguém faz isso, né? A gente limpa ela, mas Sim. não lava. O ideal é fazer a cada 1 mês, tá? Ou conforme você vai usar, também vai como tá seu couro cabeludo, se tá com muita descamação, não. Mas fazendo uma vez por mês, tá? Fica ok. O que você quer da bancada agora? Bom, da bancada aqui, ó, eu vou trazer esse plástico. Eu fiz aqui só uma ilustração para vocês entenderem o poder que tem a oxigenada. Vocês que têm aí em casa, tá, minha gente? Sabe aquela parte de plástico da geladeira que é amarela, do micro-ondas? Sim. Aquelas partes que são plásticas, a gente consegue tirar aquele amarelado. Você jura? Juro. É um processo que é demorado, mas consegue. Por exemplo, a gente pega a oxigenada volume 40, vai com um pincelzinho ou escova de dente e vai passar em todo aquele plástico. Lembrando que é no plástico, na parte de metal a gente não pode, senão tirar tinta. Lá sim mancha. Lá sim mancha. E aí, passando na parte plástica, a gente depois vai envolver um plástico, né? Pode ser plástico de sacolinha de mercado ou aquele plástico que a gente usa para cobrir alimento. Sim, o plástico filme. O plástico filme. E aí a gente deixa ali pelo menos 24 horas.
E aí quando a gente vai fazer, né, tirar ali a oxigenada com pano, você vai ver que vai clareando. Ah, Fê, não clareou de uma vez. Repete, eu já consegui recuperar, né, o plástico de uma geladeira fazendo o processo 3 vezes. Nossa. Mas deixando aí 24 horas. E como que você faz para proteger o que tá bem próximo mesmo ao plástico? Eu passo fita crepe. Fita crepe. Fita crepe. Igual na pintura da parede, justamente, para proteger. E aí depois eu só envolvo com plástico lá, que é para poder fazer a ação do produto. Porque se tiver contato com oxigênio, vai secar e não vai ficar aquela solução aquosa. E aqui você simulou esse processo, ó. Assim fica amarelado e aí quando a gente usa a oxigenada, a gente consegue penetrar com o peróxido de hidrogênio dentro do plástico e tirar aquele amarelado antigo. E aqui você utilizou somente a oxigenada? É a oxigenada pura, sem nada, tá? É assim que a gente faz. Nunca imaginei que ela tinha tantos benefícios. Tem bastante, inclusive agora para alimentação, né? Alimentos. A gente pode usar a oxigenada também, você sabia? Como? A gente tem que pegar aí o volume 10 que a gente tem aqui, ó. Aqui, volume 10. É o amarelinho. Aí você tá vendo, já o volume 10 ele tem 3%, né? De H02O, que é de peróxido de hidrogênio. E aí eu faço o quê? Você pega 1 colher de sopa, tá? Para meio litro d'água. Coloca dentro da água, mexe bastante, aí lá você pode colocar suas folhas, você pode colocar, por exemplo, laranja, frutas, tudo que tiver, né? Casca, para poder higienizar. Deixa ali uns 20 minutinhos. Só que é o pH 10 nesse caso. Então, para alimentos, pH 10. O pH é a substância do produto. É volume 10. Volume 10, porque daí o teor de peróxido de hidrogênio é bem pouquinho, é 3%. Tá? E a escova de dente que você trouxe? A escova de dente também a gente pode fazer higienização, né? É a mesma proporção que a gente usou ali, no caso, para escova de cabelo. E aí, na verdade, eu trouxe aqui mais para explicar o processo, como a gente vai fazer para esfregar depois, né, que passa o produto. Porque o ideal, a gente pega aquelas escovas de roupa, ela tem umas fibras muito grossas, então a gente pode danificar a superfície. Então, para qualquer tipo de esfregação que a gente for fazer usando a oxigenada, a gente usa a escovinha de dente porque ela tem a fibra muito mais macia. Mais delicada. Mais delicada. Então, né? você utiliza ela. Eu gosto de usar a escova de dente para fazer esse tipo de limpeza. E como eu faço para eliminar mofo? Eu consigo fazer isso com água oxigenada? Consegue. Aí a gente vai trazer aqui 2 borrifadores que eu vou mostrar a diferença aqui. Se vocês olharem, né, tipo, a oxigenada, ela vem em um frasquinho bem grosso, né? Então, assim, quando for fazer uma mistura de água oxigenada em borrifadores, é uma mistura que você não vai poder utilizar depois, então não é algo para você fazer e deixar uma semana lá. Usou, na hora já descarta o que sobrar, tá? E qual o frasco ideal para fazer esse tipo aí de limpeza? Não é o transparente. Por quê? A luz, ela modifica ali, né, a solução de pH do produto. Então a gente tem que usar um borrifador que seja mais grossinho, feito esse aqui, ó, para não bater luz. E aí eu utilizo e depois eu não posso também reaproveitar esse borrifador? O borrifador você pode, que você não vai reaproveitar é a solução que a gente vai fazer. Porque ela vai mudar o pH se ficar muito tempo parada, de contato com luz, tá? Então, gente, ó, para limpeza de mofo, o que a gente vai fazer? A gente pega aqui, ó, 2 colheres de oxigenada volume 40. Vamos segurar um minutinho que a Rê tem um recado pra gente, fazer um suspense. E aí vamos aprender a tirar mofo com água oxigenada. Tá vendo só? Por aqui, vamos para essa dica, lembrando que você tem que utilizar, então, algum recipiente que não seja transparente e que tenha uma espessura um pouco mais grossa. Isso. E aí, o que eu faço? Bom, aí para essa misturinha para mofo, a gente vai precisar o quê? De 500 ml de água, tá? Se vocês quiserem usar a água quente, Pamela, pode, porque ela vai potencializar o produto, tá? Então pode usar água morna numa boa. Aí a gente coloca primeiro a água, tá, gente? Que é para não espumar o produto. Como que você higieniza os frascos para tirar tudo o que havia antes? A gente pode usar água oxigenada, também? Por exemplo. Isso. Coloca um pouquinho dentro, dá aquela chacoalhadinha, deixa agir e depois só faz o enxágue. Ponto. Então a gente coloca aqui, ó, 500 ml de água. E aí, nesse caso, vamos usar de 40 volumes. Isso, a de 40 volumes a gente vai pegar 2 colheres de oxigenada, ó. Volume 40, tá, gente? E com esse borrifador, para tirar o mofo, eu consigo isso de primeira ou também exige uma certa repetição? Existe uma certa repetição porque é mais demorado o processo com água oxigenada. Então deixa agir uns 30 minutinhos ali, faz a esfregação, não saiu, repete o processo, tá? Tá. Ó, coloquei aqui.
a gente chacoalha e aí aplica na superfície onde tem o mofo, no teto, parede. Aplicou, deixa de 30 minutinhos, vai lá, faz um enxágue ou com pano úmido, né, ou com própria água, se for quintal. E aí, se não saiu tudo, repete o processo de novo. E eu esfrego antes de enxaguar? Oi? Ou não preciso? Dá uma esfregadinha, mas normalmente com escova de dente. com a escova de dente ou pode ser aquele lado amarelo da esponja, tá? E aí também a gente pode usar algo parecido com essa receitinha que a gente fez, só que agora para plantas, para matar fungos. Nossa! Justamente, só que ao invés de usar água oxigenada volume 40, a gente vai usar volume 10. O mesmo que nós utilizamos para higienizar os alimentos. Isso, aí a gente coloca um borrifador como esse aqui, 500 ml de água, tá? Para ir, no caso, uma colher de oxigenada volume 10. É bem pouquinho. Bem pouquinho. Chacoalha e aí você pode aplicar ali nas folhagens e deixar. A Mica pergunta, Miki Cavalcante, se dá para utilizar água oxigenada para tirar mancha amarelada do colchão? Dá. Você vai aplicar aí a oxigenada pura, volume 40 também, tá? Aplicou, deixa ali agir uns 30 minutinhos. Aí na sequência você vai pegar um pano úmido, vai remover aquele residual. E aí depois você pode completar essa ação usando detergente também puro, de cozinha, porque tem pH neutro, tá? Então, nesse caso a gente coloca sobre o colchão, né? Eu não Isso. preciso fazer uma mistura. Não, coloca sobre o colchão porque daí é para tirar mancha específica. Lembrando que aí vai tirar a mancha, tá? Não é para fazer a higienização do colchão, que é uma outra parada. Perfeito. Mas para mancha pode fazer que dá resultado. E eu consigo limpar a tábua de carne também com água oxigenada? Consegue. Para tábua de carne a gente vai pegar aqui a oxigenada volume 40 também. 40. Aqui eu tenho só até 30. A roxinha. Pronto. Aí a gente já faz o que? Uma aplicação de uso direto em cima da tábua, ó. A gente coloca uma quantidade que dê para espalhar. Do jeito que tá aqui, ó. E aí a gente pode colocar bicarbonato. Pode misturar esses dois produtos, porque são produtos que são ácidos, tá? Então a misturinha aqui é testada, tudo bonitinho. Não vamos misturar água sanitária aí com, pelo amor de Deus, não hein, faça gente? isso. Ó, a gente faz assim na tábua, tá? Ó, espalha. Ó. E deixa agir. E deixa agir. E aí aqui a gente já pode adicionar também, ó, uma colherzinha aqui de bicarbonato, ó. Vai virar tipo uma pastinha. Ó. Com essa misturinha de água oxigenada e bicarbonato, eu consigo limpar o que mais, além da tábua? Você pode limpar vaso sanitário. Posso? Pode. Aí volume 40 também pro vaso sanitário. Aí é só deixar agir lá uns 20 minutinhos, inclusive mata bactérias. Alguém perguntou aqui, não vou encontrar agora o nome da pessoa, mas como faz para limpar a escovinha de banheiro? A escovinha de banheiro você pode fazer esse tipo de limpeza também com água oxigenada. E aí você vai colocar uma colher de sopa oxigenada, uma colher de bicarbonato e uma colher de detergente. E aí vai fazer uma limpeza bem profunda mesmo. Coloca tudo em um potinho ou no próprio copinho ali que vai a escovinha e deixa lá agir uns 30 minutinhos, depois faz o enxágue. E também é volume 40? Volume 40, porque daí é para pegar mesmo, matar de fato as bactérias e fazer uma limpeza também no plástico. Tem alguma regra para eu não errar na escolha do volume? Não é bem uma regra, tá? O que a gente sempre fala é, se você quiser higienizar alimentos, matar bactérias, frutas e verduras, é volume 10 por conta do teor do peróxido de hidrogênio. Certo. Para limpeza profunda de qualquer outra coisa, é sempre volume 40, que é o máximo que a gente encontra aí em farmácias, tá? Perfeito. Então, para limpeza pesada, a gente sempre usa 40. E para limpeza mais delicada de alimentos, volume 10. Volume Foi 10. a Kai que perguntou da escovinha Massa. de vaso. Respondido, então. E aqui eu deixo agir e depois eu vou enxaguar. Faz o enxágue com água normal e aí depois você pode finalizar com detergente de louça. A Suelen te pergunta o seguinte, dá para tirar manchas de outros tecidos? Que aqui você trouxe uma camiseta, né? Isso, essa, por exemplo, é algodão, dá, mas é o que eu sempre falo, normalmente o que mancha é a seda, tá? Mas antes de fazer a limpeza é sempre bom testar, pegar a oxigenada com um palitinho assim, coloca numa pontinha do tecido. Mas em sua maioria a oxigenada não mancha o tecido. Vamos pegar a camiseta, porque a gente colocou no início da pauta, né? Pois é, ó. A água oxigenada aqui. Tira aqui. com a colher o excesso, só pra gente ver. Vai dar pra observar claramente que não manchou. Ó, só ficou molhadinho. Ó, só fica molhado mesmo, ó. Que legal. Não mancha. Já a água sanitária, ó, como fica, Pan.
Manchou totalmente, Manchou na hora. totalmente, na hora. E foi piorando, né? Sim, porque a água sanitária, ela é um produto alcalino. Entendi. E aí, tipo, mancha muito rápido. A Cida, ela pergunta, como eu faço para tirar risco de caneta do estofado de camurça? Pergunta específica. A água oxigenada, ela pode dar um resultado, porém o teor de peróxido de hidrogênio encontrado na oxigenada da farmácia não é o teor suficiente para poder tirar essa mancha de caneta, tá? Entendi. Mas aí ela pode fazer e repetir o processo para tentar amenizar, mas se falar que vai sair, eu vou estar... Você, nas suas limpezas, utiliza qual volume? Nenhum desses, eu uso o profissional. O profissional é um volume bem mais alto. É muito maior, que é o peróxido de hidrogênio puro mesmo. Que isso você não recomenda que a gente tenha em casa? Não, porque é uso profissional, tem que saber fazer a diluição do produto e que vai de acordo também com a sujidade, né? Não pode usar para todo tipo de tecido, porque o teor é bem alto mesmo. Então em casa a gente faz, se não der certo, repete. Usa 40, não ficou tão bom, faz de novo que uma hora chega lá. Justamente, é repetir o processo caso não limpou de primeira. A Rosa pergunta se dá para tirar mancha de ferrugem de roupa guardada por muito tempo. Não. Não dá. Não dá. Não dá, mas aí tem outros produtos que daí a gente pode pensar numa outra pauta para falar sobre ferrugem. Ótimo, não. O que não falta são ideias de pauta, né? Nós falamos do vaso sanitário, falamos da tábua de carne, mas faltou falar do rejunte. Rejunte. O que eu faço? Pro rejunte, é sempre importante lembrar que na hora de fazer a limpeza, o que mancha piso, o que mancha a superfície em si, é quando a gente deixa o produto secar. Tá? Então assim, ó, para limpeza de rejunte, e aí eu vou pontuar duas coisas. O rejunte, quando tá ressecado, você pode ir com o melhor produto do mundo que você não vai conseguir limpar. Ou você troca o rejunte ou você pinta. Mas se ele tiver com a sujidade que não impregnou na parte ressecada, tá? Que é quando passa para dentro, a gente pode usar oxigenada volume 40. Isso quando for limpar azulejos, tá? Se for porcelanato, a gente usa volume 10. E aí como faz? Eu vou fazer aqui uma explicação para vocês bem rapidinho. Tá bom. A gente vai pegar ela pura mesmo, tá? E aí o ideal é você colocar em um frasquinho tipo de ketchup, aquele que tem pontinha. E aí a gente vai passando assim, ó, na lateral do rejunte, ó. Feito isso, a gente vai deixar agir ali uns 20 minutinhos. O pessoal de casa não conseguiu ver, Não? mas é só como se a gente fosse mesmo aplicar uma cola, ó. Passa de novo. Vai seguindo uma assim, camada ó. fininha. Aí a gente acompanha o quê? A gente acompanha o rejunte. Tá. Passou, deixa ali uns 20 minutinhos. E aí na sequência a gente pega ou uma escovinha de dente ou uma escovinha de roupa mesmo para fazer a esfregação. Isso sendo volume 40 para azulejo. Porcelanato, que é uma superfície mais delicada, aí o rejunte do porcelanato a gente vai usar o volume 10, tá? O da água oxigenada, e aí não deixa secar mesmo, a gente deixa um período de tempo de 10 minutos. E também esfrego? E aí esfrega também e depois faz o enxágue com água, com bastante água, tá? Então porcelanato volume 10, rejunte tradicional volume 40, deixa mais tempo do que o do porcelanato. Justamente, porque o azulejo ele tem uma película de proteção muito mais resistente do que a do porcelanato. Tá? Felipe, só dicas maravilhosas. Obrigada, viu? É sempre um prazer grandioso te receber. Você aí encontra o Felipe no @diarista masculino. @diarista masculino, sempre com muitas dicas e sempre aqui no Mulheres também, porque a gente sempre não te aqui, larga. Né? Já vamos pensar na próxima pauta, para que você venha e ensine mais. Com certeza. Posso mandar um beijo para as faximores de casa? Pode. Minhas faximores, beijo para vocês. Quem é novo aqui, segue aí o Instagram para ter várias dicas de limpeza aí, para ajudar na casinha de vocês. Siga mesmo que tem muita dica boa por lá. Obrigada, Obrigado, Felipe. Sempre um prazer te receber. Freedom, freedom.